O que significa ser uma pessoa madura nos dias de hoje? Será que a maturidade é um destino ou uma jornada em constante evolução? Como a maturidade influencia nossas relações interpessoais e o modo como enfrentamos desafios? A palavra de Deus ensina que a maturidade cristã está intimamente ligada à fé, amor e esperança. A fé é mostrada como o alicerce crucial para o crescimento espiritual, encorajando os crentes a depositarem uma confiança inabalável em Deus. Essa fé não é apenas intelectual, mas uma aceitação ativa que influencia o modo como vivemos e nos relacionamos com Deus. O amor é mais do que um sentimento, é uma prática concreta que reflete a natureza divina. Esse amor vai além dos limites humanos, manifestando-se em ações de compaixão, perdão e serviço. Assim, a maturidade cristã se evidencia na capacidade de amar de maneira sacrificial, assim como Cristo amou. A esperança, por sua vez, é apresentada como uma virtude que impulsiona a perseverança diante das adversidades. Essa esperança não se baseia apenas em circunstâncias favoráveis, mas na promessa divina de redenção e vida eterna. Ela capacita os crentes a enfrentarem desafios com coragem, confiança e alegria. Esses três elementos, fé, amor e esperança, formam um tripé que sustenta a maturidade cristã. Não são apenas conceitos abstratos, mas realidades vividas que moldam a vida cotidiana dos crentes, transformando suas atitudes, relacionamentos e perspectivas. Série, maturidade, rumo à fé, amor e esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler do primeiro versículo até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos neste texto o texto base para a nossa nova série de exposições, onde nós faremos aqui em 3 domingos exposições sobre as características da maturidade cristã: fé, amor e esperança. No versículo 4 do texto que nós lemos, Paulo vai dizer que, por estas características, ele reconhece a eleição daqueles irmãos lá de Tessalônica. Esta carta é uma carta à igreja que está na cidade de Tessalônica, em que Paulo está recordando como foi a plantação desta igreja, que acontece lá em Atos capítulo 17, e ele vai falar dessas características, dizendo: olha, vocês são uma igreja eleita, genuína, madura, porque eu recordo da vossa fé operosa, do vosso amor abnegado e da firme esperança que vocês têm. Hoje nós iniciaremos, então, a nossa série de exposições na primeira característica. Então, abra aí comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. O texto do Novo Testamento, onde nós vamos ver a explicação, a definição de fé cristã. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Carta aos Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 3, diz assim a leitura da palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração pela palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos. Pai, agradecemos porque o Senhor é misericordioso. Agradecemos porque o Senhor cuida de nós. É o Senhor quem fala em nosso coração. Nós iniciamos, Senhor, esta nova série com a intenção de sermos crentes maduros, uma igreja madura. Senhor, nutrindo em nós essas 3 características, que o Teu Espírito Santo nos ajude, que seja Ele mesmo quem faça esta obra em nosso coração. Que nesta palavra desta manhã, o Senhor fale ao coração de cada
filho teu que está aqui, o teu povo reunido como igreja reunida, e que ouçam a tua voz, a tua mensagem, a tua palavra, não a de homens, não a de motivações e encorajamento, mas a tua palavra santa, pura e verdadeira, que confronta os nossos pecados e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós somos da fé do cristianismo. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Uma das características principais na visão cristã, nas características cristãs, é a fé. A fé é uma característica principal da religião cristã. Nós conseguimos aprender muitas coisas sobre a fé quando você se torna cristão. Mas um dos problemas que nós enfrentamos quando enfatizamos a fé é o fato de enfatizar a fé somente, em que pessoas vivem uma vida apenas crendo. Quantas pessoas você já não encontrou por aí em que você fala sobre a fé em Jesus, a fé em Deus, a salvação, e ele fala, não, eu já creio em Deus. Ou seja, a minha fé já é uma fé que existe. Então, de alguma forma, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus existiu, eu creio que Jesus veio ao mundo, eu creio que Jesus morreu na cruz. Eu creio nessas coisas. Uma fé professa e falada apenas, mas não uma fé de vida, uma fé que realmente traz aspectos vívidos para a nossa fé. Por isso, nós vamos hoje, iniciando a nossa série Maturidade Cristã, falar sobre a fé, que é esse primeiro aspecto. E eu quero dividir aqui o nosso sermão em 3 partes, uma para cada versículo do nosso texto, falando e definindo então o que é fé. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos tirar do texto que nós lemos aqui sobre a fé? O que o autor aos Hebreus está nos explicando? Leia comigo novamente o versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, ou seja, que não veem. A fé não é uma superstição. A fé não é pensamento positivo. A fé é uma certeza. O que o autor aos Hebreus está falando aqui, quando você tem certeza de uma coisa que se espera, não é aquela certeza que você torce para acontecer. Não é algo que você torce para que aconteça e funcione. Nós, ao longo da semana, e ontem estávamos aqui no ensaio, e torcendo e esperando que desse tudo certo. Nós tínhamos fé que ia funcionar tudo direitinho. Hoje começou a dar defeito em tudo, projetor na aula, os slides não passavam, o microfone ia acabando a pilha. E esta não é a fé que o autor aos Hebreus está falando aqui. A fé que o autor aos Hebreus está falando aqui não é aquela fé que você quer que o seu time vença o campeonato e você fica torcendo, sabe? Você tem fé que vai alcançar. Os palmeirenses, né, têm fé que vai alcançar um mundial. E aí fica... Nunca, não sei se nunca. Mas não é essa fé. O autor aos Hebreus não está falando de um pensamento positivo, de um esforço, falando assim, não, tomara que dê certo. Não é aquela esperança de alguma coisa acontecer. Não, eu espero que um dia os meus filhos se convertam. Eu espero que um dia os meus pais se convertam. Não, eu tenho esperança de que eu pregando o evangelho lá na minha escola, eu vou ajudar os meus amigos a se converter. Não é só essa esperança, esta fé que você não sabe ainda se vai acontecer. O autor aos Hebreus está falando no primeiro versículo que é uma certeza do esperado. É uma convicção daquilo que não é visível. Como nós podemos ilustrar isso? Você vê o Espírito Santo? Você viu Jesus morrendo na cruz? Você conseguiu enxergar o sangue de Jesus sendo derramado? Você viu o quanto ele apanhou? Qual era o tamanho do chicote? Quantas chicotadas ele levou? Você viu Paulo se convertendo? Você viu ele em cima de um cavalo, como falam por aí? Você viu Paulo pregando nas sinagogas o evangelho? Você viu lá com João aquela visão em Apocalipse, onde Cristo aparece para ele? Isso para você não é visível, você não viu isso. Mas você tem convicção de que isso é verdade. A fé que o autor aos Hebreus está falando aqui é justamente essa. Uma convicção das coisas que não se veem. Por isso, para o crente, para o cristão, para aquele que segue a Jesus, isso é tão importante. Por isso o autor aos Hebreus está escrevendo para os seus leitores e mostrando a importância da fé.
explicando que fala, olha, fé é uma coisa, uma convicção nas coisas que você não viu. Quando Pedro prega lá em Atos capítulo 3, ele está falando para pessoas que não viram Jesus Cristo ressurreto, mas ele está pregando a ressurreição de Cristo. Quando nós vemos as cartas sendo encaminhadas às igrejas, Paulo dizendo, porque assim eu recebi do Senhor, ninguém viu lá Paulo com o Senhor Jesus recebendo toda a pregação do evangelho que ele recebeu, mas eles creem no que está escrito e no que está sendo falado a eles. E por quê? Por que nós cremos naquilo que nós não vemos? Por que nós cremos naquilo que nós não enxergamos? Porque a palavra de Deus é quem nos diz. O autor aos Hebreus está justamente falando, justificando o ponto de o Senhor Deus se revelar a nós por meio de Cristo Jesus. Quando ele começa a sua carta no capítulo 1, ele vai começar dizendo, o Senhor falou aos nossos pais pelos profetas, mas nos últimos dias tem nos falado pelo Filho. A ideia de fé para o crente é que a sua fé, esta segurança, esta certeza inabalável, o invisível que é revelado, tudo isso depende e está condicionado à fé nas Escrituras. Você não entrou no sepulcro vazio de Cristo, mas toda Páscoa você celebra a ressurreição de Jesus. Você não estava lá dentro do estábulo, você não estava lá dentro olhando para a manjedoura, você não estava junto com aqueles animais olhando o Cristo na manjedoura nascer naquele lugar, mas todo Natal você celebra o nascimento do Salvador, porque a Escritura diz que ele nasceu. Porque a Escritura nos ensina, Jesus veio ao mundo e viveu e nasceu como homem. A nossa fé no invisível está condicionada, está firmada nas Escrituras. Nós cremos no que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, nisso eu devo crer. Mas, por outro lado, isso nos traz uma ressalva muito importante. Porque a Escritura é a garantia daquilo que é verdade. A Escritura é a garantia daquilo que realmente é a vontade de Deus e a palavra de Deus. Por outro lado, aquilo que não está na palavra de Deus, não está na Escritura, não está na Bíblia, é um problema ser firmado nisso. As revelações, os momentos ou os insights humanos que não estão favoráveis à Escritura são prejudiciais a nós. Quando nós colocamos a nossa fé, quando nós usamos de pressuposto para o nosso comportamento. Ou quando nós queremos ouvir a voz de Deus em nosso coração, falando justamente aquilo que nós queremos ouvir. Que grande problema é isso. Quando nós lemos o texto nos repreende e fala, não faça isso. Mas você sente no seu coração que há uma voz falando, faça. Faça isso, pode fazer. Eu já ouvi um testemunho de um irmão que ouviu uma voz falando assim, se você cair, eu te levanto. A nossa fé não está firmada nas coisas do homem, não está firmada em recursos, não está firmada em revelações, em insights filosóficos, em pensamentos teológicos liberais de homens mundanos, não está muito menos em experiências espirituais de êxtase. A nossa fé está firmada na Escritura. Nós só temos certeza do esperado, convicção do invisível, porque a nossa fé está firmada no que a Escritura nos diz. E é tão difícil para nós, porque esta palavra que nos ajuda a ter esta certeza é uma palavra que nos confronta o tempo inteiro. Então é muito difícil você crer em tudo em que a Bíblia diz para você, porque ela vai contra o seu pecado. Ela vai contra as suas inclinações pecaminosas. Ela vai querer que você faça a vontade de Deus e não a sua. E nós vivemos em um egoísmo constante, uma vida cíclica pensando sempre em nós. A fé está alicerçada na palavra de Deus. É isso que nós aprendemos nesta primeira parte do nosso sermão. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E não é esperar com os dedos cruzados, torcendo para dar certo. É saber que nós teremos aquilo, que receberemos aquilo, que aquilo chegará. Você não está torcendo para que Cristo volte.
Ai, tomara que seja verdade mesmo, que Jesus volte. Você sabe que ele voltará. E isso te enche de temor. Isso enche o seu coração de temor, de preocupação. Porque você sabe que Cristo vem. Isso ainda é esperado e você tem certeza disso. É isso que a fé nos ensina. Mas em um segundo aspecto que nós podemos compreender na Escritura, é que a fé também conquista ou consegue a aprovação de Deus. Veja o versículo 2, o que diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esta ideia dos antigos aqui, e isso vai ser muito usado depois do capítulo 11, o fato de recorrer aos patriarcas, aos grandes homens de Deus pós-diluvianos, até Noé e assim por diante, Abel, heróis, a galeria de heróis da fé, mostrando que eles usaram a fé para serem aprovados por Deus. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por aquilo que cremos e não por aquilo que nós vemos. Todos esses homens como Abraão, Moisés, José, grandes homens de Deus, que por fé obedeceram a palavra de Deus. Se coloque no lugar, vamos citar apenas uma figura aqui, Abraão, ouvindo Deus falar para ele o seguinte: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a terra. Qual terra, Deus? Eu vou te mostrar. Vai indo que eu vou te mostrar. Imagine a fé deste homem e falar assim: olha, eu vou ter que largar todos os meus recursos, toda a minha família, os meus parentes, a minha terra e partir em uma jornada em que Deus vai me guiar. Este homem teve fé para obedecer à voz de Deus. E aí você pode tentar pensar na esposa de Abraão falando: Abraão, mas para onde é que nós vamos? Para onde é que a gente vai? E Abraão fala: calma, Deus vai mostrar ainda. É uma terra aí. Ele falou: é uma terra e a gente vai aqui. Mas como assim? Não, calma, que a gente vai chegar lá. A fé para obedecer a Deus incondicionalmente, além das circunstâncias terrenas, das condições. Nós vemos esta fé em Abraão. E é por isso que Abraão é uma referência em aprovação divina. Abraão cometeu muitos erros, muitas falhas, como qualquer homem pecador. Mas ele é o pai da fé. É o patriarca. É aquele de quem nós somos herança. Por isso Deus prometeu a ele que daria muitas terras e dele faria uma grande nação. Meus irmãos, é com a fé que nós conseguimos a aprovação divina. Sabe por quê? Quando você está diante do pecado e você luta contra esse pecado, é por fé que você luta. É pela fé em Jesus, é pela fé na sua santificação. Quando você está passando por tribulações, e a Bíblia diz: alegre-se na tribulação, alegre-se nos problemas, é pela fé que você se alegra. Porque os motivos humanos, a ótica humana, não te dá respaldo para que você se alegre no momento de dificuldade. A ótica humana não te dá respaldo para que de frente do pecado, uma tentação, aquilo que você quer fazer, o seu desejo é fazer aquilo, você diga não. Diante da ótica humana, diante da visão humana, você não tem respaldo para agir de outra forma. Por isso você vai ver o pecado cada vez mais natural. Você vai ver que o pecado no mundo é cada vez mais comum e natural. Por isso, uma explosão de relativismo. Porque não há mais um padrão a ser alcançado. Não há mais ninguém para ser conquistada a aprovação. Mas é pela fé que nós vencemos os pecados, a tentação. É pela fé que nós vencemos os problemas e tribulações, nos alegrando. É pela fé que nós buscamos a aprovação de Deus. É pela fé de que nós estamos agradando a Deus, fazendo a palavra dele, fazendo aquilo que a palavra dele manda nós fazermos. Por isso, a fé nos ajuda a buscar, a conquistar a aprovação divina. E isso é muito importante. Porque na carta de Tiago, Tiago vai fazer justamente esta relação. Tiago vai falar do primeiro problema que eu falei sobre enfatizar a fé e viver uma vida sem obras dessa fé.
Por isso, enquanto muitos pensavam que Tiago estava falando da salvação pelas obras, Tiago estava falando das obras como uma evidência da nossa salvação. E aí você vai encontrar muita gente dizendo, não, mas é porque a fé sem obras é morta. Então, como você diz que a salvação é pela fé? Se eu não olhar as suas obras, você não é. Se você não tiver obras, você não é salvo. Tiago vai resolver esse problema dizendo que as obras são evidências da nossa fé. Por isso a fé nos ajuda a conquistar a aprovação divina. Porque é por meio de uma fé genuína, verdadeira, realmente boa e madura, que eu tenho obras para alcançar a aprovação de Deus. As boas obras são fruto de uma fé verdadeira, madura e genuína. Por isso Tiago fala, a fé sem obras é morta, pois a mesma não é evidenciada por obras que certificariam, que garantiriam esta fé verdadeira. Por isso, meus irmãos, busque a aprovação de Deus. Tenha uma fé madura, uma fé verdadeira. Creia realmente em Cristo Jesus como seu Salvador. Não viva como uma pessoa em dois pensamentos, o tempo inteiro inconstante, sem saber o que fazer e como deve fazer, se a Bíblia realmente diz isso, se é verdade mesmo aquilo, mas e se não for, e se não for, e se... Viva dizendo, ainda que eu prefiro confiar em Deus. Ainda que tudo aconteça, ainda que tudo seja contrário, eu prefiro confiar em Deus. Nós temos um exemplo disso na Escritura lá no Antigo Testamento. Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias. 3 homens que diante do rei não se curvaram. E eles tinham fé. Mas não era uma fé se Deus fizer. Eu vou ser íntegro se Deus me abençoar. Se a minha vida mudar. Eles chegaram para o rei e disseram, olha rei, o nosso Deus, o Deus que nós cremos, que nós temos fé, tem poder para soprar essa fornalha, apagar essa fornalha. Mas ainda que ele não faça, ainda assim ele continua sendo o meu Deus. A nossa fé não deve ser fé de se acontecer, se for assim, se Deus fizer. A nossa fé tem que ser uma fé de ainda que Deus não faça, ele continua sendo o Deus que eu creio e eu continuo com uma fé verdadeira e madura. Um terceiro ponto, então, do nosso texto é que a fé genuína e verdadeira reconhece o poder de Deus. Leia comigo aí o versículo 3 do texto. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esta fé madura é uma fé que está alicerçada na palavra de Deus. É uma fé que está também reconhecendo, conquistando, conseguindo, de alguma forma alcançando a aprovação de Deus. Mas ela também é uma fé que reconhece o poder de Deus. E isso também é muito difícil e um desafio para nós. Porque nós, muitas das vezes, não queremos que seja verdade. Nós não queremos que Deus seja soberano. Eu gosto de falar sobre isso de quando nós cantamos Tu és soberano sobre a terra, sobre todas as coisas, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Mas nós cantamos isso, mas quando se refere a nós não queremos um Deus soberano. Você não quer um Deus se metendo na sua vida. Você não quer um Deus guiando e direcionando os seus passos. Você não quer que Deus dite as regras para que você viva. Deus é soberano, tudo bem, sobre a criação, tudo bem. Deus é soberano sobre as enfermidades, os milagres, amém. Mas quando se trata da minha vida particular, deixe que cuido eu. Meus irmãos, ter uma fé madura é reconhecer o poder de Deus sobre todas as coisas, mas também sobre nós. O interessante é que o salmista o autor aos Hebreus vai usar os exemplos aqui, e um dos exemplos que nós podemos ver é o exemplo do salmista no Salmo 19, em que ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. Uma fé que reconhece que Deus é proclamado, a sua glória é proclamada na própria criação. O autor aos Hebreus está dizendo aqui que é pela fé que nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Essa não é uma discussão contemporânea? Essa não é uma discussão do nosso tempo? Como veio a existir todas as coisas? Os evolucionistas e aqueles que são adeptos da teoria do Big Bang vão dizer que de uma grande explosão causada ali naquele choque
de elementos no universo, a vida veio a existir. E dali em diante, então, houve um grande período de evolução até chegarmos em nossa condição. Já que nós somos crentes e cremos no que a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Então veja, esta é uma discussão contemporânea em que é necessário usar a fé. Por que é necessário usar a fé para crer que Deus criou o universo? Porque nós não estávamos lá. Quem é que estava lá com Deus falando, não, Senhor, agora essas árvores aqui você pode plantar e tal. Não, mas não coloca giló, não. Esse pé de giló aqui não precisa criar, não. Cria mais um tipo de pé de manga que tá bom. Quem que estava com o Senhor criando os animais? Quem que estava lá falando, não, Senhor, pode criar vaca, tudo bem, pode... Não, cobra não, pelo amor de Deus, tem um pavor de cobra. Não cria, não cria cobra, não. Nós cremos em tudo isso pela fé. Nós cremos em tudo isso porque a Escritura nos diz, porque o primeiro ponto do sermão aqui é que a nossa fé está alicerçada na palavra de Deus. E aí, nós vamos dizer, mas é porque para teorias dos cientistas, teorias científicas, não precisa de fé para crer. Não. Quem é que estava lá filmando o Big Bang para poder explicar de forma tão clara assim, ter tanta certeza? Quem é que viu a vida surgir para dizer, não foi esse Deus de vocês que criou tudo, não, eu estava lá e eu vi. Também é necessário fé. Mas a nossa fé é uma fé firmada na Escritura que nos diz que Deus criou os céus e a terra. Nós reconhecemos o poder, a criação de Deus. E cuidado você, porque nós vamos encontrar muitos pastores por aí que são deístas, que creem que Deus apenas criou todas as coisas e deixou funcionando, como um relógio, que você faz aquele relógio, dá corda e deixa ele funcionando ali. Muitos pastores aí da internet vão dizer que Deus não está no controle. Vão dizer que não, Deus não está no controle de tudo. Inclusive, se Deus estivesse no controle, não haveria tantas pragas. A pandemia, por exemplo. Nós cremos que Deus está no controle, sim. E Deus é tão poderoso que Ele sustenta todo o universo, mas cada momento da sua vida Ele também está contigo, cuidando de você. Ele é um Deus tão poderoso que Ele sustenta o gelo nas montanhas, Ele sustenta todas as águas do oceano, Ele guarda toda a vida, toda a criação e se manifesta através dessa criação, mas Ele também cuida e enxuga cada lágrima de um filho seu. Ao mesmo tempo que esse Deus é transcendente, longe de todos nós, incompreensível, intocável, Ele também é imanente, está em nós, está conosco, cuidando de nós. Ter uma fé madura e genuína é saber que Deus tem um poder, que Deus é soberano e que Ele está acima de todas as coisas. Meus irmãos, nós vamos ver o autor aos Hebreus explicando sobre esta fé. Primeiro, que a nossa fé está alicerçada na palavra de Deus. E esta palavra de Deus tem um único assunto. A palavra de Deus, por mais que seja extensa, você pega a sua Bíblia aí, 66 livros, história, 4.000 anos de história. Muita coisa sendo dita, mais de 40 autores, 3 linguagens diferentes. Ainda assim, esta palavra, sem nenhuma contradição, sem nenhum problema textual, só fala sobre um assunto: Cristo Jesus. Reconhecer a nossa fé alicerçada na palavra de Deus é uma fé verdadeira em Cristo Jesus, pois esta palavra de Deus fala de Cristo e da salvação do homem. O assunto principal da Escritura é quem é Deus e o que Ele requer de nós. Por meio de Cristo Jesus, esses dois assuntos são sintetizados. Deus é o poderoso, o Criador dos céus e da terra, e Ele requer de nós obediência, submissão, reconhecimento de Jesus como Salvador da nossa vida. Se no segundo aspecto nós aprendemos que a nossa fé também alcança a aprovação divina, por outro lado, esta aprovação divina não pode ser alcançada sem Cristo. Eu sei que dói em algumas pessoas quando nós falamos de uma verdade bíblica, aqui na carta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12,
onde João diz: a todos que creram foram chamados filhos de Deus. João está dizendo que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus. Dificilmente alguém sem Jesus, é até impossível, alguém sem Jesus conquistar a aprovação de Deus. Não vai. Ele pode ler esse texto, ele pode seguir todos os preceitos e princípios da família, do trabalho, da vida diária, mas se ele não receber Jesus como Salvador da sua alma, com aquele que dá o poder para ele ser um filho de Deus, ele não alcança a aprovação de Deus. Logo, a sua fé é uma fé vã, mentirosa, uma fé que não alcança a maturidade. E o terceiro ponto, nós falamos que ter uma fé madura é reconhecer o poder de Deus. Eu reconheço o poder de Deus quando eu também reconheço quem eu sou. Quando eu olho para dentro de mim e sei que eu sou um pecador. Um pecador que não merece a salvação. Um pecador que por minhas próprias obras eu jamais conquistaria a salvação. Eu poderia até viver um dia bem, de oração, de meditação da palavra de Deus, vivendo em comunhão com os meus irmãos, mas logo no dia seguinte aconteceria alguma coisa e eu pecaria, e eu cairia. E se a minha salvação dependesse de mim, então naquele dia eu saberia que estava condenado. E aí eu teria que torcer para que Jesus não voltasse naquele dia, porque naquele dia eu estava em condenação. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é Cristo Jesus o nosso Salvador e é por meio da fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. E nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a espada, nada nos separa deste grande amor de Deus que foi derramado em Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Reconhecer o poder de Deus com a nossa fé é reconhecer que nós somos salvos e que Deus tem este poder para nos salvar da condenação do inferno. Deus é mais forte que a morte, mais forte do que todas as adversidades da vida, mais forte que tudo que pode vir contra nós. Ainda assim, nós nos consideramos alcançados pela misericórdia de Deus. Nos consideramos homens perdidos, falhos, mas que foram alcançados pela grande salvação. Somos agraciados. Por isso cantamos a maravilhosa graça de Deus. Por isso sabemos que somos falhos. Por isso nós colocamos a firmeza da nossa fé em Cristo Jesus e não em nós. Se você hoje entrou aqui e por algum motivo você ainda não crê que Jesus é o Salvador da sua alma, não crê que é o Senhor Jesus quem faz esta obra, se você tem dúvida de que a sua vida pode ou não fazer diferença quando chegar aquele grande dia, e você não sabe se quando Cristo raiar o seu nome será chamado e estará no livro da vida, creia hoje em Cristo Jesus. Firme a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo.